Olá, queridos amigos da Novo Tempo, sejam todos bem-vindos ao programa Bíblia Fácil, seu programa semanal de estudo da Bíblia. Nós estamos aqui num cenário cenográfico, tentando representar um pouquinho do que era o santuário lá no deserto, quando Moisés construiu, justamente para aprender as lições a respeito do santuário. E como você sabe, o santuário terrestre construído por Moisés usou como modelo o santuário celestial. Lá no Monte Sinai, Deus mostrou para Moisés o santuário celestial. E Deus falou assim: Moisés, faça tudo conforme o modelo que eu te mostrei no monte. Quer dizer que o santuário terrestre foi uma cópia ou uma tentativa de copiar algo do que existe no céu. No tema de hoje, nós vamos aprender que o diabo odeia o santuário. E ele faz vários ataques ao santuário. Por isso, pegue sua Bíblia e se junte a nós nesse grupo de estudo. Você hoje talvez vai se surpreender com verdades que nós iremos revelar aqui. Verdades que talvez você não conheça. E eu quero já preparar o seu coração e dizer para você uma coisa. Quando abrimos a Bíblia aqui para ensinar as verdades que ela tem, pode ser que uma verdade ou outra choque você, não agrade você. Mas a intenção nossa não é mexer com sentimentos, falar dessa ou daquela igreja, deste ou daquele credo, mas a nossa intenção é que a palavra de Deus resplandeça pura e cristalina e que nós, conhecendo a palavra, tenhamos condições de tomar uma decisão. Por falar em conhecer mais sobre o santuário, eu tenho esse presente para você aqui, ó. Santuário, o Caminho de Deus. Esse é um DVD que nós gravamos lá em Israel. Os mesmos temas que eu estudo aqui no Bíblia Fácil estão nesse DVD e ele pode ser um presente para você, basta você pedir. Você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, que é 12981001425. Você pode acessar o nosso site agora e solicitar pelo site novotempo.com/Bíblia Fácil, ou você pode ligar para nós em horário comercial. O nosso telefone 12 21 27 3121. E obrigado a você que é anjo da esperança, porque graças às suas ofertas, às suas doações, nós podemos mandar estudos como este sem cobrar um único centavo. Peça já o seu. Num prazo de no máximo 30 dias, o correio vai entregar em sua casa, para qualquer lugar do Brasil. E você vai conhecer um pouquinho mais a respeito desses importantes ensinamentos envolvendo o santuário. Quero convidar vocês a tomar as Bíblias. Os nossos convidados já estão aqui com as Bíblias nas mãos para começarmos o estudo de hoje. Nosso 12º tema, um ataque ao santuário. Vamos entender hoje a seguinte verdade. O santuário celestial é o divino centro da operação na luta entre o bem e o mal. Por ser morada de Deus e o centro de seu governo, Satanás sempre atacou o santuário, às vezes ele próprio e outras vezes através de seus agentes. Então o diabo sempre atacou o santuário. E por que o diabo odeia o santuário, a doutrina do santuário e as verdades relacionadas com o santuário? Porque um dia ele morou lá. Estão lembrados que ele foi um querubim cobridor, que ele estava na presença de Deus? Mas por causa do seu pecado, ele foi expulso do santo monte de Deus? Então é por isso que o diabo odeia o santuário. E nós vamos ver hoje como que ele ataca o santuário. Às vezes ele mesmo, ou às vezes usando os seus agentes. Para começar o estudo da Bíblia, nós vamos fazer uma oração, porque a gente não gosta de abrir esse livro sem antes pedir a bênção de Deus. Então, se você puder, feche seus olhos e ore comigo agora. Pai de amor, obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito nos acompanhe em todos os momentos e que nós possamos entender a Tua voz a nos falar. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Ao começarmos o estudo de hoje e ao falarmos a respeito dos ataques ao santuário, eu queria me dirigir a você que nos assiste aqui no Bíblia Fácil. E eu vou reprisar, ou falar novamente o que eu acabei de falar em instantes. Hoje, certas verdades serão pregadas aqui, ensinadas aqui, vindas da palavra de Deus. E pode ser que essas verdades não estejam em acordo com o credo que você tem. Mas eu espero que você, ao conhecer essas verdades, você possa pedir a iluminação do Espírito Santo para avaliar, para estudar mais esse livro, para aprofundar seus conhecimentos, para que você possa tomar uma decisão. E lembre-se sempre da palavra do Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É o conhecimento da palavra, da verdade de Deus, que pode trazer libertação para nós. Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. E esse será o capítulo base para o nosso estudo de hoje. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Está aí na página 799. Página 799. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos começar desde o início do capítulo. Na página 798, então. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versos 1 em diante. Olha o que a Bíblia diz para nós. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Dá uma paradinha aí. Qual é o assunto que Paulo está tratando? A vinda do Senhor Jesus. Então, Paulo está dizendo, no tocante à volta do Senhor Jesus, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Verso 2. E que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, porque por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como que se procedesse de nós, supondo ter chegado o dia do Senhor. Verso 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, ou seja, Jesus não voltará, sem que primeiro seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Antes que Jesus volte, disse Paulo, vai ser revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Verso 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como que se fosse o próprio Deus. Então, o que Paulo está ensinando nessas linhas? Antes que Jesus volte, haverá um poder que vai tentar sentar no trono de Deus. Vai tentar ocupar o lugar de Deus no santuário. E vai tentar parecer ser o próprio Deus. Isso vai acontecer antes que Jesus volte. Mas aí eu pergunto, quem é que está tentando ocupar o lugar de Deus hoje na terra? Que poder está tentando usurpar o trono de Deus? Nós temos uma resposta, a Igreja Romana. Existem poderes na história que fazem parte da profecia. E a Igreja Romana está enquadrada dentro da profecia, tanto de Paulo quanto de João, em Apocalipse capítulo 13. E eu vou explicar a vocês por quê. Por que essa igreja está tentando usurpar o trono de Deus? Porque ela ensina coisas que são contrárias às verdades da Bíblia, tentando destituir Cristo da sua posição. Então, quando Paulo diz que esse poder ataca o santuário, é porque esse poder está tentando sentar no trono de Deus no santuário. E ao começar as considerações de hoje, a você, meu amigo católico, minha amiga católica,
E nós temos amigos católicos aqui também no estúdio. Eu quero dizer para vocês de que o que a profecia revela e o papel histórico que a Igreja Romana desempenhou, principalmente na Idade Média, nada tem a ver com os católicos modernos. Dentro da Igreja Católica, existem milhares e milhares de pessoas sinceras que estão vivendo sua fé, que estão tentando seguir aquilo que eles conhecem da palavra. Pessoas honestas e leais. E eu repito, eu tenho parentes e amigos na Igreja Católica. E eu quero deixar bem claro para você, ao começarmos o programa de hoje, que placa de igreja não salva ninguém. Dentro de qualquer igreja, Deus tem pessoas fiéis e sinceras. Agora, uma coisa eu e você precisamos fazer: conhecer cada vez mais esse livro para saber que decisões tomar. Como que a Igreja Romana, no seu ensino, tem tentado usurpar o trono de Deus? Eu queria fazer uma comparação entre algumas doutrinas que a Igreja Romana ensina com aquilo que a Palavra de Deus ensina. Primeira delas, o sacrifício único e completo de Cristo passou a ser blasfemamente repetido através do sacrifício da missa. Então, olha o que diz o Catecismo da Igreja Católica na página 381. O Concílio de Trento definiu, pela consagração do pão e do vinho, operar-se a mudança de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo, nosso Senhor, e de toda a substância do vinho na substância de seu sangue. Essa mudança, a Igreja Católica denominou-a com acerto e exatidão transubstanciação. E, para minha surpresa, eu descobri essa semana que outras igrejas também pensam assim, não é verdade? Outras igrejas acham que na hora da ceia ou na hora da missa, os emblemas do corpo e do sangue se tornam o próprio corpo de Jesus e o próprio sangue. Veja, isso é contrário ao ensino da Bíblia. O que ensina a palavra de Deus a respeito da morte de Cristo? A Bíblia diz o seguinte em Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Quantas vezes Cristo morreu para salvar o ser humano? Uma única vez. Mas o que é que ensina a missa? Que em cada celebração o Cristo morre. Porque não são meros emblemas, é o próprio corpo e o próprio sangue, a que chamam transubstanciação. Mas isto não é bíblico. Porque se Cristo morre em cada missa, o seu sacrifício deixa de ser único. Então, a missa que celebra a morte de Cristo, dizendo que ali os emblemas se tornam no próprio corpo e no próprio sangue, é uma blasfêmia. Porque Cristo não morre novamente. E há um outro detalhe. Se você olhar para esta obra, a missa na história, olha o que diz o autor. A missa é um sacrifício oferecido pelos vivos e pelos mortos. Mas como que eu posso oferecer um sacrifício para alguém que já morreu? Como que eu posso sequer orar por alguém que já morreu? Como que eu posso me batizar por alguém que já morreu? São coisas que são feitas hoje em algumas denominações. Mas a palavra de Deus ensina que uma pessoa, quando morre, ela morre salva ou morre perdida. E esse estado não pode ser mudado. Ou seja, não adianta orar por quem já morreu, se batizar por quem já morreu, ou qualquer tipo de celebração tentando beneficiar quem já morreu. O que nós podemos fazer é lembrar das pessoas que nós amamos e se foram. Isso não há nenhum problema. E a gente lembra com saudade, a gente sente a falta, porque a gente ama.
Agora, não há nenhum tipo de comunicação e nada que você possa fazer que a partir de agora beneficie a quem está morto. É por isso que isso acaba indo ao encontro daquilo que a palavra de Deus ensina. Samantha? Pastor, se nas igrejas católicas hoje, a Santa Ceia com a hoxa e o vinho não é feita da forma adequada, qual seria a forma adequada para se manter a tradição da Santa Ceia? A forma adequada é entender que aquele pão que a gente come sem fermento e o puro suco de uva que a gente bebe são símbolos. Eles simplesmente representam. Eles não se transformam no corpo e no sangue. A palavra transubstanciação ensina isso, que na hora que o sacerdote confere a bênção, deixa de ser o pão, vira o corpo, deixa de ser o vinho, vira o sangue, e o Cristo morre novamente. Então eles não viram, não existe transubstanciação na Bíblia. O que existe é um simbolismo. Nós comemos um pão que representa, nós tomamos um cálice de vinho, de puro suco da uva, que representa, que simboliza. Esse é o equilíbrio, é o que Jesus nos ensinou. Então, quando participamos de uma missa, nós estamos crendo que o Jesus morre novamente. E Paulo está dizendo que Jesus morreu uma única vez por todas. Segundo ponto, a intercessão única e exclusiva de Cristo no santuário celestial foi substituída pela mediação espúria da Virgem Maria, dos santos mortos e do clero romano. Como que a doutrina romana tenta usurpar o lugar de Cristo e ataca o santuário? Quando se ensina que Virgem Maria, os apóstolos ou os santos, ou mesmo o clero, têm funções mediatórias. Vocês perceberam que até aqui no estudo do santuário, todo ele foi centralizado na pessoa de Cristo? Cristo é a oferta, Cristo é o sacerdote, Cristo é o sumo sacerdote, Cristo é o que salva, Cristo é o que perdoa. O santuário era o ensino de Cristo. Agora, o que vem ensinar o catecismo na página 273? Finalmente, a Imaculada Virgem, preservada imune de toda a mancha da culpa original, terminado o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celeste. E para que mais plenamente estivesse conforme é seu Filho, Senhor dos senhores e vencedor do pecado e da morte, foi exaltada pelo Senhor como Rainha do Universo. A Assunção da Virgem Maria é uma participação singular na ressurreição de seu Filho e uma antecipação da ressurreição dos outros cristãos. Quando o Catecismo ensina que Virgem Maria ressuscitou e foi assunto aos céus, em corpo e alma, ela está se baseando simplesmente na tradição e nenhum verso da Bíblia. O que a palavra ensina? Quem morreu está morto, aguardando o quê? A volta do Senhor Jesus. E ela não tem funções mediatórias. Ela não pode ajudar as pessoas que estão aqui. Pode ser que esse ensino choque o que você pensou até hoje, mas eu queria que o seu coração e a sua mente se abrissem ao que esse livro está dizendo. E olha o que esse livro ensina a respeito de quem pode interceder por nós. Paulo disse a Timóteo: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é esse mediador? Cristo Jesus, homem. Nós cremos na salvação do apóstolo Paulo, Pedro, João, Tiago. Eu creio sinceramente na salvação deles. E aonde estão esses homens de Deus? Sepultados no pó, aguardando a ressurreição. Eu creio na piedade e na salvação de Maria, a mãe de Cristo. Mas aonde está Maria segundo a Bíblia? No pó da terra, esperando a volta de seu filho, quando então ela vai receber a coroa da vida eterna. E eles não podem interceder por nós.
Sim. Existe o motivo é porque eles estão querendo tomar o trono de Deus, mas existe algum contexto histórico para a criação dos santos? E eu também, uma coisa que eu observo também, fora da Igreja Católica, é que existe muitos pastores que se autossacerdotizam e as pessoas tiram a responsabilidade de si e colocam nele. Vamos ligar para o fulano, porque o fulano vai orar e vai te curar. Vamos ligar para o fulano, porque o fulano tem a unção de Deus. Vamos ligar para o fulano, porque o fulano é abençoado. Mas aí eu acho que a pessoa não consegue perceber que ela tem esse poder de oração, de intercessão, e ela não conhecendo isso, ela entrega isso para outra pessoa. E aí, isso aí faz com que pessoas normais sejam glorificadas, sendo que é uma pessoa como nós. Qualquer ser humano tem acesso direto a Deus. Essa é a grande verdade da Bíblia, denominada o sacerdócio universal de todos os crentes. O que é a doutrina bíblica do sacerdócio universal de todos os crentes? Eu e você somos sacerdotes. Paulo diz isso, né? Vós sois geração eleita, nação santa, povo adquirido como propriedade exclusiva de Deus. Vós sois sacerdócio real. Pedro diz isso. Então, nós somos sacerdotes. Nós temos acesso direto ao Pai. Nós não precisamos de um mediador. Então, historicamente, quando se coloca os santos como mediadores, é justamente para atacar a Bíblia e o papel de Cristo como o único mediador. Olha um outro detalhe. A igreja, então, começou a ensinar de que nós devemos confessar nosso pecado ao sacerdote e que ele teria poder de perdoar o pecado. Olha o que diz aqui o livro de Deuteronômio, capítulo 18, 10 a 12. Não se achará em ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que tal coisa faz tal coisa é o quê? Abominação ao Senhor. Então, se eu tento consultar Pedro, Paulo, Maria, quem quer que seja, isso é abominação ao Senhor. Se eu tento me comunicar, me relacionar, se eu tento conversar com quem já morreu, como acontece hoje dentro do Espiritismo, isso é abominação ao Senhor. A pessoa que está morta não pode se comunicar. Mas, pastor, há comunicação. Então, quem é que comunica-se? Os demônios. Eles se comunicam. Eles podem se passar por pessoas que já morreram. Agora, se a palavra de Deus diz que quem está morto está num estado de inconsciência, qualquer contato que eu tenha com alguém que já morreu, não é com a pessoa de fato, mas são espíritos enganadores que nós temos aí, tentando fazer a obra de destruir as pessoas. Sim, minha amiga? Quando Jesus disse a Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja. E quando ele deu aos discípulos, como Deus me enviou, eu envio a vocês. Ide ao mundo e evangelizai. Como Deus deu a Jesus todo o poder. Então, como Deus deu a Jesus esse poder, ele passou aos discípulos. E esses discípulos não vieram passando até hoje um poder. O santuário do céu não poderia estar aqui na terra com nossos sacerdotes, a quem confessaríamos nossos pecados, a quem a gente leva esse pecado e é dito a ele, não estaria aqui ainda? É uma possibilidade, mas o que a palavra ensina para nós? Você se lembra o que aconteceu no exato momento que Jesus morreu? O que aconteceu com o véu que separava o Santo do Santíssimo? Rasgou-se de alto a baixo. O que significou o rasgar do véu naquele exato momento da morte? Morreu o Cordeiro de Deus para quem todos os sacrifícios apontavam. O santuário perdeu o seu valor. Não adianta mais sacrificar animais, porque agora o verdadeiro Cordeiro de Deus foi imolado. O santuário terrestre cumpriu o seu papel. Ele apontou para Cristo até que ele veio. Quando veio Cristo, agora nós temos um sacerdote lá no céu, junto ao Pai. Então, tentar manter qualquer tipo de santuário na terra agora seria um erro, seria um equívoco, uma vez que nós hoje somos chamados a atenção para o santuário celestial,
aonde Cristo ministra em nosso favor. E com relação ao poder, é verdade que Cristo deu poder e autoridade aos apóstolos. E como eles exerceram esse poder e essa autoridade? Pregando o evangelho e curando as pessoas e fazendo milagres. Você tem um Pedro e um Paulo que ressuscitaram pessoas. Agora, o poder dos apóstolos foi passado para alguém. Pedro tinha condições de ele passar para gerações futuras o poder que ele recebeu de Cristo? Não. Ele podia passar a promessa, porque o poder sempre vem do alto. Então, em toda a história, os fiéis filhos de Deus, que tiveram poder semelhante aos apóstolos, hoje, os fiéis cristãos que também têm o Espírito, de onde vem esse poder? Da mesma fonte que Pedro recebeu, do céu. Agora, quando Jesus declara, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, o texto não quer dizer que seria sobre Pedro. Um estudo do original grego nos ajuda a entender. Jesus diz assim, tu és Petros, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E o próprio Pedro reconheceu que Jesus era a pedra angular, a pedra de esquina que foi rejeitada. E Paulo ensinou que Cristo é o fundamento da igreja. Então nunca foi Pedro. Tanto é que dali a pouquinho está Pedro negando a Jesus, porque era um homem falho. Mas a despeito das falhas, a quem Deus usou poderosamente. Nós temos outras doutrinas para serem avaliadas, mas vamos para o intervalo. E daqui a pouquinho você vai compreender outras coisas que são ensinadas que nós precisamos conhecer e entender à luz da Bíblia. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje aprendendo sobre os ataques ao santuário. Vimos então a primeira doutrina que é ensinada por aí, vimos uma segunda, agora a terceira. Qual é a terceira? Se ensina hoje que a guarda do quarto mandamento da lei, a lei que estava guardada dentro da Arca do Santíssimo, foi substituída pela observância pagã do domingo. Olha o que ensina o Catecismo na página 568. Jesus ressuscitou dentre os mortos no primeiro dia da semana. Enquanto o primeiro dia, o dia da ressurreição de Cristo, lembra a primeira criação, enquanto o oitavo dia, que se segue ao sábado, significa a nova criação inaugurada com a ressurreição de Cristo. Para os cristãos, ele se tornou o primeiro de todos os dias, a primeira de todas as festas, o dia do Senhor. Olhando simplesmente para esse texto, você já percebe algum tipo de inconsistência, chamando o primeiro dia de oitavo. Não há um oitavo dia, são 7 dias. Quando termina o sétimo, volta-se ao primeiro. Mas ensina-se então um oitavo dia, que passa a ser o primeiro, em homenagem à ressurreição de Cristo, daí o domingo virou o dia santo. O que é que a palavra de Deus ensina para nós? Totalmente diferente. A carta apostólica Dia do Senhor, escrita por João Paulo II, na página 20, diz assim, passagem do sábado para o domingo. João Paulo II escreveu, por esta dependência essencial que o terceiro mandamento tem da memória das obras salvíficas de Deus, terceiro mandamento, mas o sábado não é o quarto, é porque no catecismo o segundo já foi tirado. O segundo que proíbe adorar imagens de escultura. Aí o quarto virou o terceiro no catecismo. Então João Paulo II está dizendo, o terceiro mandamento, que é o sábado, lembra as obras salvíficas de Deus. E ele continua, os cristãos, apercebendo-se da originalidade do tempo novo e definitivo, inaugurado por Cristo, assumiram como festivo o primeiro dia depois do sábado, porque nele se deu a ressurreição do Senhor. Os cristãos assumiram como festivo, e com o passar dos séculos, cada concílio eclesiástico, o sábado ia sendo deixado de lado e o domingo ia ganhando importância. Até que finalmente no 4º século, o imperador Constantino baixou um decreto dominical,
tentando unificar a igreja cristã ao paganismo, e eles começaram a adorar no domingo. E a igreja romana trouxe esse decreto de Constantino para dentro do concílio, e eles passaram a cada vez mais respeitar o domingo, até que finalmente virou o dia santo. Então, qual é o dia santo? Qual é o dia da família? Apregoado hoje pelo Papa, é o domingo. Mas você não tem um único texto na Bíblia para ensinar isso. É com base na tradição. E deixa eu falar com você que é cristão, você que é pentecostal, neopentecostal, ou talvez pertence a uma igreja cristã tradicional, você também acha que o dia do Senhor é o domingo? O seu principal dia de adoração também é o domingo? É o dia que você para as suas atividades para adorar o Senhor, é o domingo? Sabe o que você está fazendo? Copiando o catolicismo. Porque a Igreja Católica nunca negou que ela mudou o mandamento do sábado para o domingo. E se você quiser a prova disso, dá uma olhadinha numa tese doutoral que tem na internet, escrita pelo doutor Samuel Bacchiocchi, do sábado para o domingo, From Sabbath to Sunday. E sabe o que provou esse doutor, Samuel Bacchiocchi? Que foi a igreja romana que mudou o sábado para o domingo. Então, qualquer igreja nesse mundo que santifica o domingo está simplesmente nas pegadas de Roma. Então, não existe na Bíblia nenhum único verso ensinando que o domingo é dia santo, ou porque Jesus ressuscitou no domingo, ele teria que ser observado a partir de então. Os apóstolos não passaram a observar o domingo. O apóstolo Paulo, que se converteu 3 anos depois da morte de Cristo, continuou sempre guardando o sábado. Olha só a Bíblia para Atos 16:4, 17:2, 18:2. Olha o que Paulo está fazendo. Paulo está guardando o sábado. Por quê? Porque a lei não pode ser mudada. Paulo disse que a lei não muda. Mas hoje todo mundo acha que o dia santo é o domingo. E o sábado? Completamente esquecido. Mas quando nós vamos para a Bíblia, olha o que diz Lucas 23, 54 a 56. Era o dia da preparação e começava o sábado. Como a Bíblia chama a sexta-feira? Dia da preparação. Por quê? Porque os cristãos se preparavam para receber o sábado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos e no sábado descansaram. Segundo o quê? O mandamento. Então você percebe que existe ao longo da história um ataque ao santuário, a posição de Cristo no santuário, as verdades derivadas do santuário. Um quarto tema, a noção bíblica da mortalidade da alma foi suplantada pela teoria pagã da imortalidade da alma. Olha o que ensina o Catecismo na página 105. A igreja ensina que cada alma espiritual é diretamente criada por Deus, não é produzida pelos pais. Ela é o quê? Imortal. Ela não perece quando da separação do corpo na morte e se unirá novamente ao corpo na ressurreição final. Então aqui vem o conceito de alma que se separa do corpo. Mas esse ensino tem o seu fundamento na filosofia platônica, no dualismo de Platão. E nós vimos aqui já semana passada de que nós não temos uma alma, nós somos uma alma. E a palavra de Deus ensina em Ezequiel 18:20, a alma que pecar, essa morrerá. Então eu tenho que fazer uma escolha. Ou eu fico com o catecismo que ensina que a alma é imortal, ou eu fico com a Bíblia que ensina que a alma é mortal. Mas não dá para ficar com as duas coisas. Eu tenho que ficar com um ensino. Então eu tenho que decidir se o que vai pautar a minha vida é esse livro, a palavra de Deus, ou se eu vou pautar a minha vida pela tradição humana. Não importa se ela tenha um mês, séculos ou milênios. Não importa. Eu tenho que decidir o que vai pautar a minha vida. E se eu fizer a escolha pela palavra de Deus, a recompensa será a vida eterna.
Mas se eu fizer a escolha pela tradição do homem, eu não estarei cumprindo a vontade de Deus. E não há possibilidade de salvação. É por isso que Jesus falou assim para os judeus dos seus dias: vocês invalidam a palavra de Deus com as vossas tradições. Vocês criaram um monte de tradições que invalidam a palavra de Deus. Quinta doutrina ensinada por aí. A gloriosa esperança na segunda vinda de Cristo deu lugar à teoria pagã da recompensa logo após a morte. Olha o que diz o Catecismo na página 281. A alma na morte vai ao encontro de Cristo e o corpo cai na corrupção. Ou seja, quando uma pessoa morre, para onde vai a alma? Ao encontro de Cristo. Dualismo mais uma vez. Mas a palavra de Deus ensina o quê? Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Quando é que o galardão vai ser dado? Quando Jesus voltar. E quando é que o catecismo ensina que a pessoa recebe a recompensa dela? Vai ao encontro de Cristo, assim que ela morre. Agora, se todo mundo que morre já vai ao encontro de Cristo em alma, em espírito, para que Jesus vai voltar? Se todo mundo já está lá. E quando fala assim arrebatamento secreto? Se todo mundo está sendo arrebatado levando para o céu, para que Jesus vai voltar? Se já vai haver o arrebatamento da igreja. Então nós precisamos acordar, nós temos que voltar mais para esse livro, ler mais Bíblia, deixar mais que a palavra nos fale e menos o que andam dizendo por aí. Por isso, meus queridos, eu e você precisamos dar uma resposta ao que a palavra de Deus nos ensina. Eu e você vamos nos deparar com isso. Eu me lembro muito bem que eu tinha 13 anos de idade. Eu não nasci numa família de adventistas. E com 13 anos de idade, eu fiz minha primeira comunhão, fui crismado, mas um dia cheguei para o meu professor de crisma e perguntei: escuta, alguém me falou a respeito do quarto mandamento do sábado. Por que nós aqui não guardamos o sábado? O professor disse: a gente segue a tradição, mas a Bíblia ensina de fato é o sábado. Então, se você quiser seguir a Bíblia, você tem que guardar o sábado. Ele me disse isso. Foi sincero. Eu disse: mas por que ainda nós não guardamos o sábado? Porque a gente segue a tradição. E eu com 13 anos tomei minha decisão, então eu vou passar a guardar o sábado. E quando você escolhe fazer a vontade de Deus, não pense que as coisas serão fáceis. Eu já trabalhava com 13 anos, tinha já meu emprego, minha profissão. Era lanterneiro, recuperava carros em oficina. E eu disse para o meu patrão: olha, a partir de hoje eu não venho mais aqui no sábado. Ele disse: se você não vier mais de sábado, você está despedido. Porque é o dia que mais eu trabalho aqui na oficina. Eu disse: então eu estou despedido, porque eu não venho mais. E eu fiquei 2 semanas desempregado. Depois de 2 semanas, alguém foi lá em casa me oferecer um trabalho. E o trabalho que me ofereceram pagava melhor do que eu ganhava na oficina. E com o sábado livre. Às vezes a experiência nossa vai ser essa. Você vai se colocar para fazer a vontade de Deus e logo, logo vão se resolver as coisas. No meu caso foi assim. Mas pode ser que você escolha fazer a vontade de Deus e seja um pouco mais provado. Pode ser que você perca não um emprego, mas 2, 3. Pode ser que você tenha dificuldades na faculdade por querer santificar o sábado. Pode ser que por querer viver as verdades que a palavra ensina, até a tua família não te compreenda e as pessoas te abandonem. Mas Jesus não falou que quem quer vir após mim tem que se negar a si mesmo, e aquele que não deixar pai e mãe por mim não é digno de mim? É isso mesmo. Seguir a Cristo, às vezes, significa romper certos laços que nós temos. Mas aí vem a grande questão do livre-arbítrio e da escolha. Eu e você temos que fazer uma escolha. O que você vai escolher? Que resposta você vai dar para Deus hoje? Nós vamos nos colocar nas mãos de Deus e crer no que a palavra está nos ensinando? Não se importar com as consequências, porque Deus vai cuidar de tudo? Não se importar com o que A ou B vai falar?
O que nós vamos fazer? Nós vamos ter uma música agora, a Vanessa vai louvar a Deus mais uma vez. Enquanto ela cantar essa música, eu tenho um convite a fazer para você. Você quer, a partir de hoje, se colocar nas mãos de Deus, como estamos vendo ali, para que Deus cuide da sua vida, para que Deus te ajude, para que Deus te dê forças para cumprir o que você está aprendendo aqui no programa? Mais que isso, você quer tomar a decisão hoje de se entregar a Cristo e se preparar para ser batizado? Batizado quando, pastor? Você que vai dizer. O tempo é você que vai dizer quando você quer. Mas a decisão pode ser tomada hoje. Pastor, eu preciso ser batizado por quê? Porque talvez você conheceu um monte de verdades que você não conhecia, que você não estava praticando. E se você se propõe agora a praticar o que você está aprendendo e a buscar a graça de Cristo para ajudar você, como a gente tem aprendido aqui, a graça dele para nos ajudar, eu quero convidar você, enquanto a Vanessa cantar essa última música, que você fique de pé, enquanto ela cantar, e faça a sua entrega a Cristo. E ao ficar de pé, você vai estar declarando para Jesus, não é para ninguém, é para Jesus. Eu quero ser teu. E eu quero hoje tomar a decisão de me batizar na Igreja Adventista do Sétimo Dia, que ensina todas essas verdades. Se você me perguntar, pastor, por que você é adventista? Porque você é pastor? Não. Eu me tornei adventista com 13 anos. E sabe por que eu sou adventista até hoje? Porque depois de ter lido esse livro algumas vezes, eu nunca encontrei aqui uma doutrina que a Igreja Adventista não ensine. E eu nunca encontrei no ensino da igreja algo que não estivesse fortemente alicerçado na Bíblia. É por isso que eu sou adventista. Porque tudo o que Deus escreveu nesse livro, nós ensinamos. E tudo que nós ensinamos está nesse livro. Então, se você quiser tomar a sua decisão por Cristo e pelo batismo, enquanto ela cantar, você poderá ficar de pé. Eu vou orar por você. E você que está em casa nos assistindo, quer tomar também a decisão? Fica de pé aí também. Eu não vou poder ver você, mas Cristo vai ver. Cristo vai olhar para o seu coração. Agora vai começar uma batalha no seu coração. Deixa que o Espírito Santo vença essa batalha. Em nome dele, se coloque de pé. Entregue a sua vida enquanto você ouvir essa música. Porque esta é a maior escolha que o ser humano pode fazer. E você nunca mais será o mesmo depois de feita essa escolha. Vamos ouvir então. Você que se sente como eu neste momento, com medo de estar longe de Jesus, com medo de negar a sua cruz. Você que olha em volta e não pode abandonar os brilhos que se apagam, os ecos que se perdem, valores que não podem perdurar. Você que sente muito a falta de Jesus, mas sente estar tão longe que não pode mais voltar. Você que, como eu,
tudo aquilo que o afasta de Jesus, saiba que Jesus o aceita hoje como está. Vai até o infinito lhe buscar, da vida para que possa lhe salvar. Seu amor não mede altitude nem distância, ultrapassa os pecados e o alcança. Com ternura o convida a voltar. Jesus é a paz, é o amigo mais sincero. Com ele a vida sempre toma o rumo certo. Com ele as dores já não doem tanto assim. Jesus é a voz que sempre chama e não acusa. É o braço aberto que nunca recusa. É o peito onde você vai se encontrar. Se encontrar. Amém. Obrigado, Vanessa. Você está de pé aí na sua casa, onde quer que você esteja. Louvado seja Deus pela decisão que você está tomando. Eu não posso ver, mas Cristo pode. Acesse o nosso site decidimudar.com.br. Mande para nós a informação que você deseja se batizar e nós vamos auxiliar você nesse processo. Decidimudar.com.br. Nós vamos auxiliar você. Eu queria convidar vocês que ainda não tomaram essa decisão, que aqui estão no estúdio, tomar agora essa decisão. Que impede você de servir a Cristo e de se entregar a Ele pelo batismo? Mas, pastor, eu já fui batizado. Se você foi batizado por imersão e permanece leal a tudo que a igreja que você estava ensinou até aqui, você pode ser aceito na Igreja Adventista por profissão de fé, sem passar por um rebatismo, se você desejar. Mas se você quer, a partir de agora, guardar aquilo que a palavra ensina, que você está aprendendo aqui, os mandamentos, como nós aprendemos aqui, incluindo o sábado, então quero convidar você a tomar a decisão de se unir ao povo que ensina essa verdade e vive essa verdade. Alguém mais quer ficar de pé? Pastor, eu quero. Eu quero tomar minha decisão. Você quer seguir a Jesus como a palavra ensina, como nós aprendemos? É um convite para você ficar de pé e tomar a sua decisão. Agora você tem todo o direito. Não, pastor, eu vou continuar onde eu estou, do jeito que eu estou. Você pode. Só que Jesus diz assim em Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu. Diz assim em João 10:16. Eu ainda tenho muitas ovelhas que não são do meu aprisco.
A mim convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz e sairão. Você ouviu a voz de Jesus em algum momento aqui no Bíblia Fácil? Chamando você para uma decisão? É a voz dele. Se você não seguir essa voz, o que você vai seguir? Alguém mais quer ficar de pé e dizer, pastor, eu também quero. Eu quero passar a partir de agora a seguir essas verdades. Eu não conhecia essas verdades, mas agora eu quero. Alguém mais quer ficar de pé e se comprometer com Cristo, a guardar essas verdades, a viver esse Evangelho? E você que está em casa, fica de pé também. Nós temos uma surpresa para vocês. Eu queria convidar esse casal que viesse aqui à frente comigo. Pode vir aqui. Sabe por quê? Porque por cerca de 40 anos, eles estiveram buscando servir a Cristo. Mas não conheciam muita coisa do que vocês estão conhecendo aqui e que eles também não conheciam. 40 anos assistindo os cultos semanalmente na igreja. Mas a palavra não era ensinada como deve ser. Mas eles vieram aqui, não só para demonstrar a sua entrega a Cristo, mas agora também serão batizados. E nós vamos sair agora do estúdio e vamos até um tanque batismal, onde eles serão batizados. E você vai conhecer um pouquinho mais da história deles. E você vai acompanhar conosco aí de casa essa história. Como vai acontecer daqui para frente. Por isso, meus amigos, louvado seja Deus pelas decisões que tomamos ao lado de Cristo. Por abraçarmos essa verdade que liberta. E por crermos num Cristo que é todo-poderoso para nos salvar. Antes de sairmos para o batismo, eu queria fazer uma oração com todos vocês. Vamos orar. Pai querido, louvado e exaltado seja o teu santo nome, pelas decisões que estão sendo tomadas hoje. Aqui no estúdio, lá em nossas casas, as pessoas que nos assistem, suplicamos que o teu Espírito nos dirija a todos, que a tua bênção nos alcance a todos, e que naquele glorioso dia, quando o Senhor voltar a essa terra, todos nós estejamos prontos para te receber. Perdoe nossos pecados e salva-nos para o teu reino. Oramos em nome de Jesus. Amém. Querido irmão Luiz, conforme a sinceridade do seu coração, o desejo de andar nos caminhos de Deus, de seguir a sua palavra, de seguir Jesus e sua palavra, como ministro do Evangelho, neste momento, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Fica ali do lado aqui. Irmã Elizabeth, assim como seu esposo acabou de fazer, na sinceridade do seu coração e com o seu desejo pessoal, sem nenhuma imposição, eu tenho a alegria de, como ministro do Evangelho, cumprindo a ordem do Mestre, batizá-la em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Alegria. Eu quero dar essa esposa. Joás, você seguindo os passos, aí o caminho dos seus pais, na verdade seguindo os passos de Jesus e a sua palavra, tem também decidido seguir adiante, seguir à frente, fazendo a vontade de Deus. E por isso, com alegria, como ministro do Evangelho, neste momento eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.
Eu estava ali olhando você, o casal, né? Estavam aqui se cumprimentando e senti a emoção no coração de vocês, né, Jéssica? A sinceridade de vocês neste momento. Eles estão estudando a Bíblia, eles vêm de uma denominação religiosa que aprenderam muitas verdades, reconheceram a Jesus, mas descobriram que há algo mais a aprender, algo mais a avançar, né? A vida da gente é avançar cada dia mais à medida que Deus vai lançando luz, e Deus tem lançado luz a essa família. Por isso, Jéssica, cumprindo a ordem de Jesus, neste momento, para a honra e glória de Deus, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém.